Bom dia, sábado começando aqui, conversando com a Adriana, ressignificando a vida, diretamente dos estúdios da TV Band Vale. E hoje, você que está aí com toda a sua família reunida nesse sábado de manhã, se liga aqui, porque o bate-papo é especial. Eu vou conversar com Maurício Molinaro. Vamos falar sobre o uso da internet. Você usa a internet ou é usado por ela? Vamos falar sobre como agregar valor para o seu cliente. Vamos falar sobre diversos assuntos que realmente vão fazer a diferença para você, para o seu negócio. Seja muito bem-vindo, Maurício. Imagina, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Que alegria poder te receber. Você que trabalha tanto com a internet, ajuda tantos profissionais a divulgar seus serviços e produtos. Sim. Que alegria. E aí, sempre foi assim? Como que você começou? Quero saber um pouquinho. Você é conhecido como Mal Molinaro, é isso? Mal Molinaro. É que é a abreviação de Maurício, né? Ah, Mal é a abreviação de Maurício, que são as suas redes sociais. Isso, que é mal.molinaro. Molinaro. E como que tudo começou, Maurício? Me conta. Na verdade, a internet, assim, ela foi uma coisa que aconteceu. Eu nunca quis estar na internet. E eu lembro, alguns anos atrás, né, quando as pessoas ainda não estavam utilizando a rede social para poder gerar negócios, tudo. E eu criei um Instagram e eu comecei a fazer algumas postagens falando sobre seja a sua melhor versão, que era algo que eu já fazia muito no meu cotidiano com a minha família, com os meus amigos. E eu comecei a trazer isso para a internet, mas eu fazia de uma forma bem amadora. E aí começou a crescer a rede social, comecei a fazer umas fotos mais de modelo, profissional, e começou a crescer de uma forma bem orgânica na época, né? E aí teve um ponto de virada, bem resumidamente, que eu lembro que eu postei uma foto, acho que ela deu 500 mil visualizações. Uau! Quando eu postei essa foto, eu entendi, falei, gente, se eu tivesse ganhado, sei lá, R$1 por cada visualização que eu tive na foto, imagina quanto eu tinha faturado. E aí eu comecei a entender que existia um mercado ali fora do método tradicional, porque na época eu trabalhava com arquitetura, gerenciando obras, tudo atrás de uma mesa de escritório e no canteiro de obras. E aí eu comecei a abrir minha cabeça e entender que ali tinha um mercado, e aí foi toda uma trajetória até chegar hoje e abrir minha empresa, tudo, e ajudar outras pessoas a fazer o que eu já fazia antes, né? Nossa. E essa parte como modelo, como é que foi isso? Então, aconteceu também. Uau! Porque quando eu era mais novo, sempre tive algumas oportunidades de trabalhar como modelo, fotografar, só que eu nunca tive muito interesse, inclusive na televisão. Só que aí eu fui estudar, fazer minhas coisas e tudo mais, e já na fase adulto, eu comecei a fazer alguns trabalhos e eu comecei a ver alguma oportunidade de poder viajar. Foi quando eu fiz o rompimento, fiz uma transição, né, de carreira. E aí comecei a me desligar um pouco da questão de obra, tudo, e fui fazer alguns trabalhos. Mas é muita transição de carreira, assim, a área é muito diferente, né? E você estava nas obras, você como arquiteto, é isso? Isso. E, de repente, começou um outro mundo, que é completamente diferente. É porque eu não estava tão contente também quando eu estava trabalhando, porque eu achava que eu trabalhava, não que hoje eu trabalho mais, né? Mas eu trabalhava muito, eu tinha um retorno muito pequeno, tudo bem, era um começo de carreira ainda. E aí quando começou a surgir a oportunidade de eu viajar, fotografar, tudo, e comecei a receber por isso, porque no começo praticamente pagava para trabalhar. Sim. Então eu era bem novo, assim, não que eu esteja velho hoje, mas eu lá com meus 24, 25 anos, Sim. Então essas coisas começaram a acontecer, eu falei, vou aproveitar a oportunidade, né? Viajar, eu queria aproveitar, desbravar o mundo, porque eu morava no litoral. E lá em Caraguá não tinha muita coisa para fazer, a vida era aquilo lá e ponto. Então eu comecei a conhecer cidades, comecei a conhecer pessoas que eu talvez nunca conheceria através estando atrás de uma mesa de escritório, por exemplo. Sim. E aí a remuneração, ela começou a ficar igual ao que eu tinha na época trabalhando com obra, e daqui a pouco começou a crescer. E ter mais, e com mais liberdade. Então foi delícia, onde eu falei, cara, acho que tá na hora de eu... E foi muito difícil romper, Pensa você jovem lá nas obras, de repente começa a receber convite para viajar, tirar fotos, usar roupas, né? Divulgar marcas, não é isso? Sim, mas nem sempre foi assim, na verdade.
Foi um processo, porque no começo eu pagava para trabalhar, eu investi. Como eu estava querendo me divertir ali naquele sentido de querer aproveitar e tudo mais, foi um ano ali onde eu praticamente eu tirava do meu bolso para fazer algum trabalho. Eu ganhava R$ 100 para fazer uma campanha. Era muito pouco. Tinha vezes que eu ia fazer campanha em São Paulo, eu gastava mais isso só de condução, por exemplo. Então as pessoas acham que assim que a internet ela vai descobrir e vai ser da noite pro dia. Nem sempre é assim. E se ninguém tá vendo seus vídeos, é porque eles são chatos. Ah, não, aí ele extrapolou. Tinha que te falar. Mas calma que eu vou te ajudar com uma técnica para deixar os seus vídeos mais dinâmicos que eu uso em todos os meus vídeos e também dos meus clientes. Bora lá, no Instagram, os conteúdos precisam ser bem dinâmicos para reter a atenção. Então aqueles espaços em silêncio ou sem fala, provavelmente deve estar fazendo sua audiência ter sono e você nem sabe. Mas isso é muito importante, principalmente para os jovens que vêm vem vindo aí, adolescência, juventude, e fica vendo nas redes sociais um mundo maravilhoso, todo mundo posta a parte boa, ninguém mostra, né, os desafios, que não é também do dia para a noite. Então esse tempo, é muito importante você falar que tem um tempo. Não é realmente começar hoje e já ter o resultado amanhã. E a resiliência é importante nesse sentido, para você aguentar, né? Você começou realmente com algo que fazia sentido para você naquele momento, começar a viajar, se divertir, mas percebeu, hoje você olhando, você viu o quanto você teve que investir, e valeu a pena, porque investiu. E aí, realmente, o resultado começou a vir. Todo empreendedor, todo dono de negócio, todo mundo, para ter sucesso, de alguma forma, precisa começar a investir. Você sempre tem que investir em conhecimento, investir, né, num processo para chegar lá. E aí, você começou a tirar essa foto, porque eu acho que é muito legal, muito gostoso, você tirando foto, trabalhando com a sua imagem, divulgando, conhecendo lugares diferentes, deve ter sido maravilhoso. Mas teve que pagar, você falou, tive que investir, gastei dinheiro, mas valeu a pena. Então, foi um processo, né? Porque no começo era legal, e depois quando isso se tornou um trabalho, eu tive que romper algumas crenças que eu falava, gente... Não era mais só para diversão, né? Mas eu tinha muitos bloqueios dentro de mim, porque eu não aceitava aquilo como um trabalho. Então eu fui criado de uma forma onde você tem que estudar, trabalhar, CLT, isso e aquilo. Então, durante um tempo, eu não entendia isso. Então, foi um processo interno de entender que aquilo era um trabalho. E aí, quando eu coloquei realmente, falei, cara, a rede social, ela vai ser o meu negócio, aí as coisas aconteceram. Mas não foi um trabalho interno não só comigo, mas família, entender. Eu lembro que meus pais chamavam uma grande amiga que eu tenho, a Dani, e falavam assim, Dani, isso aí que o Maurício está fazendo, fala para ele, né? Fala para ele que não tem que largar o que ele vem construindo, não sei o que lá e tal. Porque você tinha uma carreira linda, sim, começando, tava começando como arquiteto, né? E eu gostava bastante, né? Mas eu percebi que a minha vida ela foi feita muito de ciclos. E na questão das fotos foi a mesma coisa. Chegou um momento que eu não me via mais fazendo aquilo. Tanto que eu acho que eu devo ter umas 5.000 fotos lá. E se você olhar no meu Instagram, não tenho tanta foto mais. Porque chegou um momento que eu ia postar, eu falava, gente, eu vou falar o quê? Porque quando eu comecei a ter uma busca mais interna e fui estudar muito mais, fui entender mais sobre o quanto eu poderia melhorar como pessoa, fui evoluindo, né? Aquilo parou de fazer sentido, então faltava um propósito por trás disso. Só que toda essa carreira que eu fui criando aí são quase 10 anos, eu acho que hoje com 10 com a internet. Anos. Quase. Olha, fazendo um cálculo meio por cima aqui. Que maravilha. E aí, quando eu abri a minha empresa, para poder ajudar os empresários a se posicionarem, eu entendi que tudo aquilo que eu tinha vivido lá atrás, ele serviu de bagagem e aprendizado para que eu pudesse agora fazer com que ajudar as pessoas pessoas iam ficar nos bastidores, que hoje é o que me preenche, né? E eu gosto muito. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que muitas vezes a gente não consegue avançar na nossa vida em diversos setores, porque a gente fica lembrando daquela pessoa que nós éramos no passado. E sempre vai ter uma pessoa para lembrar de como nós éramos. A verdade é que o passado já foi, já era, a gente não volta. A gente consegue construir um futuro. E o grande lance é que, cara, a gente pode mudar agora, com as pequenas atitudes, com as pequenas ações, que a somatória delas vão transformar tudo aquilo que a gente deseja. Eu tenho certeza que você, nem eu, não somos mais aquela pessoa de 5, 10 anos atrás, nem de um mês.
E aí me conta, então, esse momento. Como é esse trabalho? Você abriu recentemente a empresa? Vai fazer 2 anos esse ano. Olha, não é tão recente, né? Um ano e pouquinho, né? Um ano e Foi pouquinho. 2 anos. E aqui em São José dos Campos? Sim, aqui. Mas como a gente faz a produção de conteúdo e posicionamento, então tem clientes que a gente atende aí em todo o Brasil, porque eu não preciso estar presente. Verdade. Mas alguns clientes são aqui da região. E aí, quando eu fui abrir a empresa, ela tem um grande significado, né? Porque, como eu falei, faltava algo a mais, faltava um propósito, faltava algo. Eu acho que hoje as pessoas elas buscam muito, né? Qual é o meu propósito? E quando eu estava buscando, eu nunca encontrava. E ele meio que chegou, eu fui entendendo isso. E aí até o nome da empresa, Zuva Conteúdos, ele tem um porquê por trás, né? Ele significa brilhar, iluminar, sol. Então eu queria que todas as pessoas que passassem por nós, elas pudessem ser iluminadas de alguma forma. Tanto as pessoas que a gente fosse ali embalar elas para colocar elas da melhor forma possível no digital, mas também os colaboradores, terceirizados, todo mundo que estivesse lá, a minha ideia sempre foi, vamos iluminar o caminho dessas pessoas. Olha, que interessante. Qual o nome? Zuva Conteúdos. Zuva Conteúdo. E é interessante você falar que você não... Enquanto você ia atrás do propósito, a coisa não acontecia. Mas trabalhando o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, né, e respeitando todo o processo de ir adquirindo experiências, desenvolvendo novas habilidades, uma hora o propósito te encontra. E isso é muito importante, porque quando você sabe quem você é, o propósito te encontra, né? Eu acho que você falou a palavra certa, saber quem você é. Eu acho que todo esse processo que eu tive, desde da minha parte de estudar arquitetura, de trabalhar com obra, depois internet, modelo, influencer, eu não sabia talvez quem eu era de verdade, a minha essência. Eu estava buscando e talvez fugindo de alguma coisa. E aí houveram algumas partes que foram rompimentos, assim, que foram pontos chaves de virada de chave mesmo. E o primeiro foi a primeira imersão que eu fiz e tudo mais. E a partir dali, eu comecei a entender uma série de coisas que eu precisava transformar dentro de mim para que eu pudesse ter a vida do jeito que eu queria. Então, a gente só transforma o nosso externo quando a gente primeiro transforma o nosso interno. E eu fui entendendo e até hoje é algo que eu venho sempre buscando, evoluir, melhorar, porque se eu olhar para trás, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 1 mês, eu sinto vergonha de algumas atitudes, mas não porque elas estavam erradas ou não, ou algumas também podem ser, mas é porque eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Uhum. Mas isso faz parte do processo. Então, quando você está sempre no processo, você vai encerrando alguns ciclos e criando novos, né? Criando novos ciclos. E essa realmente é a melhor parte, de você ir se descobrindo e encontrando aquilo que faz sentido para você. Sim. Né? É muito, muito bom. E hoje você trabalha com leveza, com algo que você gosta, não é aquele estresse total, né? Não é algo que é pesado demais. E me fala um pouquinho, então, do trabalho que você realiza hoje, quais os produtos que você oferece? Vamos pensar o seguinte, é como se eu embalasse o profissional, o empresário, a pessoa que vai lá, na melhor embalagem possível para que ela pudesse ser colocada numa prateleira. E a prateleira é o digital, são as redes sociais. Porque o que acontece? Hoje, quem não está nas redes sociais, não está se posicionando, já está atrás do seu concorrente. E a informação hoje é muito rápida. E as pessoas, eu comecei a entender, quando eu estava trabalhando com o digital, antes de abrir a empresa, que tinha muita gente com muita expertise, muito conhecimento, profissionais muito bons. Mas na hora que ligava uma câmera, aquela pessoa travava. Até perguntar para quem está em casa, acontece isso com você? É normal. Exatamente. E aí acontecia, comecei a perceber... Quem, né, não trava no começo? Só a prática, a experiência, o fazer, e tendo profissionais como você que podem realmente ajudar a encurtar esse caminho aí, né? Até quando eu comecei a gravar, o pessoal vai ver os vídeos meus, não acredita, né? Mas eu gravava, para postar um stories de 15 segundos, eu gravava uns 10, por exemplo. Porque eu não gostava. Só que depois eu fui entendendo, porque a gente não gosta da nossa imagem. Mas não significa que não está bom. Então esse foi o ponto de partida. Então hoje a gente cria a parte de estratégia, a gente faz todo o branding da pessoa para que a gente possa comunicar ela lá. O conteúdo é a ponta do iceberg. Então hoje, né, se você for analisar, tudo comunica.
tudo são símbolos. Então as pessoas têm até aquela frase, né? Não julguem um livro pela capa. No digital, as pessoas julgam pela capa. A aparência, né? Não, porque elas primeiro elas vão ver. O que você está vendo. A primeira Exatamente. impressão é que fica. E depois elas vão te ouvir. Então, independente do nicho que você atua, a primeira coisa que vai impactar uma pessoa é o que ela vai ver. E não significa que tem que estar tudo muito perfeito. Cada nicho tem um tipo de conexão. Cara, há quanto tempo você não tem tempo para se dedicar para Deus? Sabe o que é muito louco, né? A gente tem tempo para um monte de coisa, né? Você tem tempo para treinar, para cuidar de você, para sair, tomar uma cerveja, para ficar com namorada, namorado. E aí a hora que é para você conversar lá com o pai, você nunca tem tempo, né? Pensa comigo, o dia tem 24 horas. Quantos minutos do seu dia você dedica só você e ele? Isso é importante, porque as pessoas acham que assim, internet é tudo igual, independente do nicho, mas não. A comunicação vai mudar tanto de pessoa para pessoa, porque você vai tentar entender essa pessoa, e a área que ela trabalha. Faz total diferença. E aí que entra o seu conhecimento. Porque assim, as pessoas têm diferentes perfis comportamentais e para cada nicho tem diferentes tipos de posicionamento, inclusive com arquétipos, tudo. Então, vou dar um grande exemplo. Se a gente pega um grande das finanças aí, eu gosto de dar o exemplo dele, que é o Primo Rico, ele fala com a grande massa, certo? Sim. Só que você jamais vai ver ele falando no posicionamento dele de terno, apesar de falar de finanças. Porque não conecta com o público dele, porque ele fala com a massa. Agora, se ele falasse para um outro nicho, um nicho de empresários, tudo, aquilo faria muito mais sentido. Então é como se fossem dois ímãs. O nosso trabalho o que é? Fazer as polaridades deles se juntar e não se afastar. Sim. Então, quando você não faz esse posicionamento correto, não é porque muitas vezes você não é bom, você só está afastando o seu cliente de você. E no digital, o primeiro impacto é visual e depois as pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Olha só, impressionante. Que você tem que estar atento mesmo com tudo. As pessoas acham que é só ligar lá e começar, né? Eu já ouvi alguns profissionais até que tiveram a oportunidade de estar aqui no nosso programa, realmente reforçando isso. Se você começa errado, é pior. Então, ter a orientação de um profissional que conhece, que pode ajudar, e aí vai trabalhar, né, a sua autoridade, vai trabalhar a sua imagem ali, com essa coesão, como você falou, fazendo sentido, com coerência. Isso faz total diferença. Assim, eu costumo falar para as pessoas, o mais importante é começar, porque muitas vezes a pessoa que está começando, ela não consegue investir. Quando eu comecei, eu não conseguia investir, eu tinha um celularzinho muito ruim. Só que foi a partir daquilo ali que eu fui melhorando, fui ganhando conhecimento e aprimorando. Então, quem não busca um profissional vai estar ali um pouco mais atrás de quem já está com um profissional. Mas o mais importante é começar com o que tem. E a partir dali vai melhorando. E nós colocamos, então, algumas imagens de toda essa trajetória sua, do trabalho, né? Que realmente tudo vai fazendo sentido, tudo vai encaixando. Sim. Porque, bem ou mal, você, logo quando começou a viajar, tinha lá as imagens, você trabalhava com a imagem. E hoje você ajuda profissionais como se posicionar, né, com uma imagem adequada com aquilo que ele quer comunicar. Sim. Veja como vai casando, né? E fazendo sentido. Eu costumo dizer, né? O meu trabalho é gerar valor para a marca da pessoa, para a marca pessoal. Porque as pessoas hoje, elas estão muito na busca eu preciso viralizar, eu preciso ganhar seguidores, eu preciso de views. Só que ter seguidores não significa vendas. Agora, você gerar valor para a sua marca e para o seu negócio significa que as pessoas vão te olhar como autoridade e elas podem comprar de você ou não. Então, quando a pessoa tem muito seguidor, nem sempre aquele lead, aquela pessoa que está lá, é qualificado. Agora, o que ninguém tira de você é a autoridade. Então, você consegue, a partir dali, construir um trabalho para poder vender mais o seu produto. E isso eu fui entendendo em toda essa trajetória. Eu passei da trajetória onde era só a parte de modelo, depois eu comecei a fazer as publis, eram publis de um jeito, foi melhorando e etc. Até chegar no ponto onde eu fui construindo e entendendo o que era gerar valor para uma marca. E na época eu gerava valor para as marcas que me contratavam para poder fazer as publis. Então,
As pessoas acham que talvez entrar no digital vai fazer uma dancinha que quer viralizar. Quem pensa desse jeito vai ficar doente da cabeça, porque vai ficar sempre pensando no próximo conteúdo que precisa viralizar. E esquece de ali talvez estar gerando valor para sua marca, de estar falando sobre coisas que realmente gosta e gerando valor na vida das pessoas, que é o mais importante. Você tem vergonha de gravar vídeos? Calma, isso é mais comum do que você imagina. Eu também já fui essa pessoa um dia. Mas quero te fazer uma pergunta. Será que gravar conteúdo realmente não é pra você? Ou essas são aquelas desculpas que você fica aí contando pra si mesmo, pra você não ter que fazer algo que ainda é muito desafiador pra você? Mas a verdade é que enquanto você ficar aí arrumando todas as desculpas pra se justificar, os seus concorrentes, muitas vezes com menos autoridade que você, até menos capacidade, estão aí dominando o mercado online pelo simples fato de se posicionarem. Existem duas formas para você resolver isso. Ou você começa a gravar vídeos todos os dias e vai se aprimorando até você ficar muito bom, ou você sobe de nível e começa a produzir os seus vídeos aqui na Zuba Conteúdos, onde vamos gerar muito valor para o seu negócio, criando vídeos com storytelling que vão te posicionar em outro nível como autoridade no assunto. Que maravilha! Olha só, dicas valiosas para você usar a internet da forma correta. Sim. E não ser usado por ela. Exatamente. E não ter resultado, porque o importante é ter resultado, né? Vamos deixar uma mensagem final aqui, Maurício? O que você diria para os nossos telespectadores? O pessoal está em casa hoje, nesse sábado, começando o dia com a família reunida e com dicas valiosas aí, essa reflexão importante, né? E que pode realmente ajudar você a ter resultado. Então, tem celular, tem internet? Qual a mensagem que você deixa? Olha para lá, para falar? Isso. Ó, se eu fosse falar para mim quando eu estava começando, né, eu ia falar só começa. E começa com as ferramentas que você tem. Independente se as pessoas vão falar ao seu respeito e se vão te chamar de blogueirinho, se não vão te chamar de blogueirinho, porque muitas pessoas, quando criticam a gente em qualquer nicho que a gente faz, é porque talvez elas não tenham a mesma coragem de estar ali se posicionando da mesma forma. Então, começa com aquilo que você tem, dá o primeiro passo e seja você, principalmente. Não tenta copiar as pessoas, porque você tem algo que ninguém tira de você, que é a sua essência. Uau! Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. E, gente, sábado que vem estaremos aqui, às 8 da manhã, te espero. Foi uma honra receber Maurício. E entre em contato aí para você poder ter a ajuda de um profissional incrível como o Maurício, tá bom? Obrigada. Gratidão. Muito obrigada.